foi final de 2024, quando a minha terapeuta, sabe quando a terapeuta tá fazendo aquele catadão do ano? O que que você tá acertando, o que que precisa melhorar, o que que a gente precisa ter mais atenção. E ela me perguntou: "E aí, Nai, quais são as metas de 2025?". Eu gravei, né, um episódio falando sobre isso. Se você não viu, eu vou deixar aqui embaixo, o link, né, na descrição para você entender do que eu tô falando, porque este vídeo é uma continuação deste episódio que eu fiz. Eu vou comentar, né, o que que deu certo das minhas metas de 2025, o que que não deu, mas assim, foi só pra mim, meu povo. Foi só pra mim que 2025 foi essa loucura, pelo consenso geral do que eu tenho visto nas redes sociais, com as minhas amigas. Foi um ano muito maluco pra todo mundo. Se eu não estou enganada, 2025 foi regido por Xangô e Yansan, né. Então assim, foi uma loucura, foi gente, 2025 para mim foi uma insanidade, mas eu até anotei aqui, porque eu preciso anotar, né, meu povo, eu anotei algumas coisas que eu havia comentado no episódio anterior, pra gente ver real, assim, o que que aconteceu, né, o que que eu ouvindo o episódio anterior, algumas ideias se manteve. E galera, 2025, ele foi um ano muito desafiador, né. Ele foi um ano muito desafiador para mim. Eu passei por processos muito intensos, assim, e ouvindo o episódio anterior, eu achei muito ai, a vida, ela é muito sagaz, né, mas ela tem uma forma, às vezes, um tanto quanto ácida, né, para se fazer provar e valer algumas coisas. E no episódio anterior, eu falo de algumas metas, como a academia, né, que eu queria mudar a mim, que eu queria me colocar em primeiro lugar. Então, assim, levantar mais a minha bolinha, né, iniciar o podcast, iniciar o canal a tempo. Vamos abrir um parênteses aqui. Se você não tá sabendo, eu vou te contar essa fofoca agora, porque eu abri oficialmente o meu canal no YouTube, então os vídeos estão sendo postados lá desses episódios. Então, se você é a pessoa do visual que gosta de ver e ouvir ao mesmo tempo, eu vou deixar aqui também o link do YouTube. Mas se você é que nem eu, e a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, fica aqui comigo no Spotify, que aqui é só o áudio, dá para ir você lavando a louça, limpando a casa e ouvindo o que eu tenho a dizer, tá tudo certo, né? E há tempo eu iniciei o canal, então essa era uma meta que eu tinha colocado, né? Essa era uma meta que eu tinha colocado em 2025, nos 47 do segundo tempo, no acréscimo, com certeza, mas há tempo. E é justamente sobre isso, né? No final do ano, as pessoas tendem a colocar muitas metas. E em 2024 eu comecei a ter uma visão diferente sobre isso, de que por que que eu preciso mesmo fazer uma meta para um ano novo, se a vida é a minha mesma vida. Será que é? 2025 foi um ano muito, 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 desafiador mesmo. Eu passei por processos espirituais intensos, eu passei por um despertar espiritual digno de um Oscar para deixar qualquer um maluco assim. E como todo despertar espiritual, ele traz muitas nuances para a gente trabalhar, né? Ele vai trazer principalmente todas as suas sombras, hora a hora, para que você olhe para isso, para que você possa se renovar. Eu até gravei, falei sobre isso no último, no episódio que vai sair, sobre como a vovó Maria Conga, né, me trouxe esse insight da renovação, do que é necessário. Você precisa se esvaziar, né, para se propor ao renovo, para que você se preencha de coisas novas, né. A etimologia da palavra renovar é justamente essa, é tornar novo de novo.
Então, para você tornar algo novo, você precisa tirar algumas coisas que já não cabem mais aí. Sendo um ano de Xangô e de Ançã, meu povo, foi justamente o que aconteceu. Então, o despertar trouxe essas sombras para que eu pudesse. E eu tenho criado uma ideia bem diferente sobre sombras. Sombra, ela não é só sua inimiga. A sombra vai trazer à tona também muitos. As pessoas, eu tenho visto, né? Eu tenho estudado e buscado um pouco mais sobre sombras, porque adivinha quem está fazendo esse exercício? Gente, eu, né? Claro. E eu vou trazer para vocês exatamente o que eu vivi, o que eu experienciei, eu tenho experienciado, porque senão não faz muito sentido eu falar daquilo que eu não domino, porque se eu passei, eu tenho uma base, eu tenho um domínio, eu tenho um negócio ali para passar para você que está aí me ouvindo, né? Então é essa a nossa ideia aqui, e eu tenho criado uma ideia um pouco diferente sobre as sombras, porque tudo bem, a gente vai ter ali a nossa parte, ah, eu sou mentirosa, eu sou invejosa, eu sou egoísta, eu sou ciumenta, tá bom. A gente tem essas sombras que são mais sombrosas realmente, mas também existe aquelas sombras que elas não estão sendo iluminadas, elas não estão sendo vistas nesse momento, pelo simples fato que você ainda não colocou a luz, né, ainda nelas, os seus olhos, né, os olhos são a luz, a janela da alma, então você não colocou seus olhos ali em cima e falou: "Nossa, eu era uma excelente desenhista quando eu era criança. Eu amava música, e o meu sonho era, sei lá, ser guitarrista, ser baterista". No meu caso, eu tive muitos sonhos quando criança, e um deles que muito me marcou é que eu tinha certeza como criança, a pureza das crianças, não é mesmo? Eu não tinha noção, gente, estamos falando de uma criança. E o meu sonho era ser adestradora de orcas, porque na minha cabeça, a gente dá um comando e o Willy passa assim, lembra do Free Willy? Ele passa na nossa cabeça certinho, ele vem e te cumprimenta. Na minha cabeça isso era magnânimo. Como é que a gente está falando com peixe? Era isso que eu pensava. Como é que a gente estar falando, como é que eu estou falando com peixe? Como é que aquela pessoa fala com peixe? Espera aí, é possível falar com peixe? Dá para falar com outras coisas que não outros humanos? E isso me encantava muito, gente, quando eu era criança. E isso também parte da nossa bagagem de vida que vai naturalmente entrando numa sombra, porque não são todos os humanos e seres humanos, eu tenho conversado muito sobre isso, como desenvolver plenamente um outro ser humano implica diretamente em você se desenvolver como um ser humano. Por quê? Eu já tenho 36 anos, né, meu povo, e tem esse papo de maternidade rolando super ao meu redor, eu tenho conversado isso muito com meu esposo, então assim, e tem me colocado em lugares para refletir, de falar: "Caraca, para eu não repetir esse padrão, para eu não repetir este ciclo, eu vou ter que me melhorar aqui, e me melhorando eu vou olhar para essas e é por isso que eu falei que eu tenho criado uma ideia e uma visão um pouco diferente sobre sombras, que além das sombras sombrosas, que elas existem, a gente sabe, mas também pode ter muita coisa boa, pode ter um potencial, pode ter um talento, pode ter aquela vocação, tudo ali guardadinho por uma criança, por um adolescente, enfim, que foi oprimido, que foi rejeitado, que não teve oportunidade, que não teve a chance de pôr aquele talento para fora. Quantas vezes você não viu: "Ai, deixa disso, isso não é para você. Ai, mas nem que você trabalhe a sua vida inteira, você vai conseguir isso". Às vezes a criança tá batucando tanto, e a mãe tá falando assim: "Pelo amor de Deus, para de batucar, eu não aguento mais barulho". E às vezes você é o novo Eloy Casagrande aí, ó, arrebentando no Slipknot. Então, como que a gente como que a gente consegue, né, viver numa vida sem olhar para esses nossos dons e nesses nossos talentos? E eu sou do partido, neste momento, que não, a gente não consegue. E é por isso que tem tantas pessoas que não sabem o seu propósito, não sabem o seu caminho, e eu aqui, galera,
calma que vai fazer link com as metas de 2025, segura aí. E aqui eu me incluo 200%, porque há muitos anos, há muitos e muitos anos, desde a Nayaninha, eu sempre fui uma pessoa que sempre falou muito, ora ora. Que sempre dei muitas risadas, eu sempre fui muito engraçada, eu sempre queria saber o porquê de tudo, por quê, mas por quê? Sabe o Zequinha? Ah, a gente entregando a idade, eu já falei no começo, então não tem problema nenhum. Eu não tenho, né, esse lance de problema com a idade, mas lembra do Castelo rá tim Ah, mas por quê? Por quê? Porque assim, Zaquinha, eu sempre fui a criança do porquê. Cara, mas por quê? Por quê? E normalmente, "Ai, fica quieta. Ai, fala baixo. Ai, pelo amor de Deus, me dá um minutinho, você fala demais". Às vezes ali tem um novo apresentador de um programa genial e a gente tá mandando aquela criança calar a boca. Então a gente tem que prestar atenção. Quando você vai olhando para isso, você vai falando: "Caraca, às vezes a minha bagagem de sombra nem é tão ruim assim. Eu só tô evitando olhar para isso, porque isso é muito doloroso, porque isso, ai, mexe num sonho oprimido de uma criança, porque isso vai mexer em lugar X e no lugar Y". Mas enquanto a gente não olha para isso, né? Enquanto você não olhar para isso, vai te gerando outros perrecos. E por que que eu tô falando disso? Porque uma das minhas metas, né, para começar 2025 foi justamente esse de me pôr em primeiro lugar e de cuidar de mim. E 2025 entendeu exatamente o recado, galera. 2025 entendeu, falou: "Deixa comigo, querida, deixa comigo que eu entendi o que você tá querendo". E cara, o meu ano de 2025 ele foi seguido por tantos acontecimentos que realmente falaram assim: "Ué, mas você não falou que ia olhar mais para você, que a gente ia arrumar tudo isso daqui? Então vamos arrumar, né, vamos arrumar". E aí teve parente, teve familiar que faleceu e eu tive que lidar. Vamos, deixa eu contextualizar isso aqui melhor. Eu perdi minha mãe muito nova. Quando eu tinha 14 anos, a minha mãe foi internada e ela passou 7 anos no hospital. Papo para outro, né? Só contextualizando mesmo, é papo para outro episódio isso daqui, mas como toda criança que cresce sem a mãe, a gente vai ter alguns complexos ali, né, de confiança, de aparecer, enfim, da rebeldia principalmente. Eu perdi minha mãe, ela foi internada com 14, quando eu tinha 14 anos, e ela faleceu de fato 7 anos depois. Então eu já tinha 21 anos aí. E o que que aconteceu? Eu tinha 21 anos, mas eu passei a primordial, que foi a minha adolescência inteira sem uma figura materna, sem uma figura materna. Então o que que eu fiz como mecanismo de defesa, ora, de proteção? Eu não vivi esse luto, eu vivi minha vida normal, normal, e eu foquei no quê? Em trabalhar e estudar. Eu não fiz absolutamente mais nada da minha vida até agora, 2025, porque 2025 para frente eu já sei que vai ser uma outra coisa, sabe? Então, eu só fiz o que da minha vida? Trabalhei e estudei. Porque mantendo a minha mente ocupada, eu não teria tempo de sofrer e de chorar e de me passar uma imagem de sofrida, de dor, de precisar de cuidar, porque eu não queria mostrar isso. Beleza, vamos embora, porque eu já não tenho tempo, as coisas aqui, ó, vamos, vamos, vamos. E eu só trabalhei e estudei e eu não vivi o luto da minha mãe. Nai, o que que isso tem a ver com o que foi 2025, as suas metas? Tem tudo a ver, meu anjo. Calma, aqui a gente só não vai jogar. Aqui, galera, não vamos jogar a, a ideia e sair, entendeu? A gente vai sempre, ó, aprofundando, tem as camadinhas. Ah, aqui é isso. E aí, quando o que que aconteceu em 2025?
eu tive 2 mortes muito significativas no meu ciclo familiar, social, de amizades, que me fizeram o quê? A lidar com o luto 100%. Olha essa sombra aí. Então eu tive que organizar tudo do começo ao fim. Vocês entendem aí, o que envolve uma passagem dessa terra para nossa casa, né, para o plano espiritual. Toda essa parte aqui eu tive que organizar de outro, e de outro caso eu tive exatamente no mesmo lugar, porque foi a morte da mãe da minha melhor amiga. Então eu estava em várias cenas. Eu estava no lugar da minha amiga que perdeu a mãe, como eu perdi a minha. Eu estava no lugar da avó da minha amiga, que é a mãe que está se despedindo definitivamente ali do seu filho, e aí é outro caso também, porque eu já passei por essa situação. Então, este luto me colocou em vários lugares, eh, e é complicado quando a gente vai olhar para sombras assim de uma forma muito ampla, porque nesse meu caso, por exemplo, ele me fez olhar muitas pequenas coisas, como mãe, como filha, como esposa, como mulher, como bruxa, como curandeira, como feiticeira, como cartomante, porque você vai vendo a sua versão em todas as fases da vida, em tudo que é aquilo que você gosta, em tudo aquilo que você se propõe a fazer, porque até então era uma coisa que você não colheu. Se você não olhou, você não sabe então o que está acontecendo, o que está fazendo agora, você vai ter que olhar e vai olhar para tudo, porque isso faz parte de um renovo, né. As promessas de final de ano. Então, a minha principal meta, final de 2024 para o ano de 2025, foi me pôr em primeiro lugar, entender a minha cabeça, entender os meus pensamentos, me cuidar mais, porque quando eu entrei no lance do despertar espiritual, eu entrei num lance muito Hare Krishna. Ah, o capitalismo, foda-se o capitalismo, a gente não tem que ter o consumismo, a gente não tem, quase fazendo um voto de pobreza ali, de uma não materialidade, que você fica assim hoje: "Querida, a gente vive aqui, né". Além da gente viver na 3D, de precisar consumir, óbvio, com consciência, enfim, esse é outro papo. Tem um ponto crucial aí, que é que eu gosto do capitalismo, tá ligado? Eu gosto ali do meu iPhone, eu gosto de ir naquela hamburgueria que é gostosa, que faz o meu lanche vegano lá que eu gosto. Eu gosto de viver, de viver e de consumir, certas coisas, então eu fui amadurecendo muito essa minha visão de mundo, a minha visão espiritual sobre isso. Com tudo isso que eu já vivi na minha vida, levantar a minha bolinha de falar: "Cara, eu posso ser uma comunicadora, por que não? Eu posso ter meu canal no YouTube, por que não?". E quando você vai aprimorando esse seu senso, é muito difícil você, menina nova, perder uma figura de tanta referência e importância como uma figura materna, ter essa autoconfiança aqui, ter essa segurança aqui, porque o principal papel, desse exemplo de mulher, desse exemplo de figura, muitas das vezes a gente sabe que tem famílias que não passam por isso, infelizmente, mas muitas são as mães que incentivam as filhas de se amarem, de se aceitarem, de não tolerar isso, de, entende? E quando você cresce sem isso, desenvolver isso é muito mais complicado. Não olhando para isso, então, é quase nula. Então eu me propus a olhar para isso e, além dessas despedidas, dessa vida que eu tive esse ano, justamente por mergulhar muito fundo, eu nunca esqueço, gente, eu nunca, nunca esqueço o dia que a minha pombogira, Dona Rosa Negra, maravilhosa, amo a minha pombogira, ela não é uma pombogira do amor. Ela não é uma pombogira do amor, ela é uma pombogira da calunga. Ela é uma pombogira da calunga. Nesta loucura que foi 2025. Então, quando essa querida me deu a mãozinha dela congelada e falou assim: "Eu vou te levar para o fundo do poço. E quando você chegar lá, eu vou te levar um pouquinho mais para baixo,
que é para te lembrar aonde é que você se esqueceu. E assim, quem trabalha com pombogira sabe exatamente, quem trabalha com pombogira da Calunga, sabe exatamente o que que ela quis dizer e o que que ela fez, porque pombogira ela não quer dizer, ela já faz ela já fala fazendo, né. E foi justamente isso que aconteceu, então eu fui confrontada em muitos lugares. Por exemplo, a minha sobrinha pediu para eu e o meu esposo sermos os padrinhos dela na Umbanda, e a gente achou isso lindo, isso maravilhoso, e ela fez uma carta linda para o meu esposo, para ser padrinho, né, e tudo mais. E vendo a relação deles de fora, eu com outra visão, é tipo, de fora mesmo, ele, sei lá, caçando lagarta de borboleta no quintal. É que aqui não vai dar pra ver muito, eu vou ter que resolver isso daqui, né. Quem tá me vendo, tá vendo que tem uma janela enorme atrás de mim, que ela tá refletindo, tá roubando todo o brilho, a querida. E tudo bem, gente, porque eu acho que, ó, deixa eu mostrar pra vocês, eu acho essa janela linda. Ó, eu acho ela uma vibe muito bruxa, muito, sei lá, muito uma outra era. Eu amo, mas vamos voltar aqui? Assim, né. Eh, observan eu moro num lugar que tem muita árvore, muito bicho, muito tudo, e realmente tem muita borboleta. E observando essa relação de fora, me colocou em xeque, gente, 1 milhão de coisas. Eu como filha, eu como uma família equilibrada, como mãe, como tia, como madrinha. Só que cada lugar desse, como tia, como filha, como madrinha, como esposa, ele te coloca numa versão diferente da mulher que você já é. Porque para você ser tia, você é uma fração sua tia, é uma fração sua madrinha, é uma fração, entende o que eu quero dizer? Então, quando a minha pombogira, galera, vamos lá, pombogira, ela trabalha no campo amoroso, trabalha super, mesmo sendo da Calunga, ela vai trabalhar ali no campo amoroso, só que é de uma forma diferente. Por exemplo, a minha pombogira, ela vai trabalhar muito no esgotar do ser humano, olha aí o esvaziar para se renovar, para se preencher do novo, né. Ela vai trabalhar no esvaziar, no tirar todos os excessos, levar para o fundo da cova aquilo que nunca nem deveria ter saído de lá se bobear, sabe. Mas isso não significa que ela não está trabalhando no amor, ela não está trabalhando no amor carnal, aquela paixão, aquela exuberância toda de uma pombogira do cabaré, por exemplo, mas ela está trabalhando no empoderamento e no amor próprio do filho, da filha, do cavalo ali, né, que se fala. Então existe um olhar para o amor. Pombagira, ela é muito mais do que as pessoas, trazem, que as pessoas têm no inconsciente coletivo de que pombogira é só amarração, pombogira, galera, é triste, é triste quem ainda tem essa visão sobre pombogira. Porque a pombogira, antes de trazer uma perninha de calça que você vai lá pedir no terreiro, ela vai trabalhar em você para que você atraia, para que você melhore e traga o perna de calça correto ali para tua vida, com a tua missão se tiver. E aqui a gente está falando calça, tá bom? Homem, mulher, homossexuais, gente, não tem distinção, né? Já deu para perceber que eu não sou essa pessoa, né? Então, assim, a minha pombogira trabalha muito nisso, no empoderamento, no luxo, nas sombras, é trazer o ser humano de volta, falar: "Ei, olha o tamanho do buraco que você se enfiou e se esqueceu aqui, meu anjo. Vamos?". E aí, falando assim, contando assim, é muito lindo. Pego no braço ali da minha pombogira e vai embora. E eu tenho uma analogia disso que é: imagina um poço. Imagina um poço mesmo. Quando você olha lá no fundo, tem aquele cano, né, que você vai olhando, 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 você fala: "Caraca, lá no fundo", e aí a gente tem: "Ai, vou sair no fundo do poço", imagina o baldinho lá subindo e a gente saiu. Lindo! Só que você vai ter que passar por
tudo que está ali naquele poço para que você saia. E aí entra o trabalho do autoconhecimento, de você olhar para aquelas sombras, olhar para aquele negócio, aquele limo, aquele negócio e falar assim: "Caraca, olha tanto de coisa que tem aqui, olha a quantidade de coisa que tem aqui". Então 2025 para mim, galera, foi um ano que ele me levou diretamente para o meu eu fiz um mergulho dentro de mim. Eu fiz um mergulho dentro de mim que eu vou te falar, viu, querida? A pombogira cumpriu exatamente o que ela falou e que provoca essas emoções e essas sensações todas, pela primeira vez em X anos, eu nem sei colocar isso aqui para vocês, eu vou colocar de gracinha, eu vou colocar nos últimos 16 anos, eu não lembro uma crise tão profunda como eu tive de de ansiedade, de depressão, sabe? É por procurar demais, por entender, tentar entender e tentar racionalizar tudo que aconteceu em cada detalhe. E é por isso que eu falei para vocês que a gente não vai romantizar o despertar, e o autoconhecimento aqui nesse canal, porque você tem que ter discernimento, inclusive para analisar e trabalhar com as sombras. Vai ter que ter. Só que, se eu pego este gancho e trago lá para minhas metas de 2025, eu vivi exatamente o que eu pedi. Eu vivi exatamente. Ô, gente, porra, velho. Porra! Eu vivi exatamente o que eu me propus, que era o quê? A me melhorar, a cuidar mais de mim, a olhar mais pra mim, olhar. E quando a gente fala "ai, me cuidar", a gente tá falando do lado estético aqui só, galera. Eu sou uma pessoa, pra vocês entenderem que nunca vai ser só sobre isso, eu sou a pessoa que eu tô conversando com uma pessoa, eu olho aquela pessoa e falo: "Caralho, que delícia de pessoa", dá vontade de abrir a cabeça, assim, dar uma lambida no cérebro. Eu sou essa pessoa. Então a gente nunca vai estar falando só de uma parte estética, né. Quando você se propõe a se melhorar, a cuidar de si, a se amar, você também, quando a gente tem uma consciência, quando nós já estamos no despertar espiritual, quando nós já sabemos ali mais ou menos onde a gente quer, vai chegar nesse momento que a gente vai ter que olhar para isso e falar assim: "Ok, que foi o que aconteceu comigo?", eu falar assim: "Caraca, eu mirei em Ilhabela e tô em Minas Gerais, velho". Eu vou ter que recalcular toda essa rota aqui para me pôr de novo no prumo daquilo que eu quero, daquilo que eu sempre sonhei, daquilo que eu sempre almejei. Mas para você conquistar este sonho aqui, você vai ter que se livrar disso tudo que eu comentei com vocês agora. Todas essas crenças, essas dores, esses traumas, essas sombras, esses padrões, esses rótulos, mas isso também vem acompanhado. Isso também vem acompanhado de alegrias. É por isso que no final dos episódios eu coloquei aqui a Vitorinha, que é pra gente comemorar uma vitória, porque senão a gente ia ficar maluco. Não que não estejamos todos, né, mas assim, precisa ter uma vitorinha. Então, 2025, ele me colocou de fato em lugares, em situações, em encontros com pessoas que eu precisei rever tudo. Tudo, tudo. É o ano da foi para mim o ano da torre, e não é a torre do baralho cigano, é a torre do tarô mesmo, porque teve que ruir tudo, teve que tirar tudo, teve que cair tudo. Todas as minhas certezas precisaram ser derrubadas para eu enxergar que tinha muito mais coisa além daquilo. Todas as minhas certezas precis se você tem todas as certezas, se você tem todas as certezas, alguma coisa tá errada aí. Porque chega uma hora no nosso autoconhecimento, no nosso despertar, que nós vamos precisar deixar ruir tudo, porque é quando só cai tudo que você vai saber quem é você. E aí vem as sombras não tão sombrosas, que são as sombras boas.
eu tenho me descoberto, gente, e eu tenho me descoberto real, um amor em gravar e falar com vocês, que por muito, 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 caps lock, negrito desse tamanho, muito tempo eu neguei. Quem é amigo meu há mais tempo sabe, de negar a espiritualidade, de negar a comunicação, de negar, porque é muito difícil, com tudo que acontece na sociedade, você ter essa cabeça. Eu acredito, eu continuo acreditando fielmente que cada vez mais a raça humana, as crianças vão nascendo mais espertas, a raça humana vai nascendo mais consciente, porque se a gente parte de um princípio, e eu acredito nesse princípio, aí, né, de reencarnação, de melhoria, de evolução mental do ser humano, e o processo reencarnatório para mim é total evolutivo. Então, se eu aprendi, evoluí, despertei nessa vida, na outra eu venho mais desperto e aí é um ciclo sem fim, entendeu? Aí eu vou indo, despertando, despertando, e aí ou eu caio de uma vez, ou eu sigo na ascensão do despertar, e é isso. E então 2025 foi um ano, assim, caos, gente, caos. 2025 para mim foi um ano de caos em todos os sentidos, financeiro, material, espiritual, de pessoas ao meu redor, que na verdade foram situações todas que convergiram de falar: "Você não pediu para olhar para você, para se cuidar mais, para se pôr em primeiro lugar? Então deixa a gente te mostrar que tudo isso aqui não te coloca em primeiro lugar. Deixa eu te mostrar que tudo isso aqui que está acontecendo tá te desviando talvez um pouquinho, seja uma distração. Seu sete flechas, o caboclo da minha mãe de santo, falou isso pra gente uma vez e eu nunca mais eu esqueci. Não se distraia com as distrações. Se você tem aquele foco, aquele objetivo, e cara, eu tava assim, tinham muitas distrações no meu caminho. Eu passei por ataques espirituais, por demandas espirituais absurdas, porque eu estava vindo de uma leva, vamos abrir um parênteses aqui, vamos lembrar que desde 14, eu coloquei, 14, dos meus 14 anos, eu coloquei na minha cabeça o quê? Só estudar e trabalhar. Então eu venho num ritmo de só estudar e trabalhar, só estudar e trabalhar, só estudar e trabalhar, só indo, 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 fazendo, 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 a vida levando, 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 que vai chegar uma hora que você vai começar a não se identificar com as coisas, que foi o meu caso. Depois eu vou passar, eu vou gravar mais conteúdos, na verdade, falando sobre isso, do meu processo de despertar e da loucura que foi, do descobrimento que foi, porque chega uma hora que você vai dar de cara com essas sombras. Há 14 anos atrás eu neguei um luto, eu tive que viver ele agora e, meu, ajudando ali minha amiga com todo o meu coração, gente. Porque eu entendi o que estava acontecendo. A minha pombogira já tinha avisado o que ia acontecer e eu falei, ok. Hoje eu já tenho 35, 36 anos, hoje talvez eu tenha cabeça para lidar com essas situações e foram acontecendo todas essas pequenas ruínas para que eu administrasse dentro de mim aquela versão da Nayana que nem fazia sentido mais. Eu estava alimentando só por vitimismo, só por dor, só por carência. Uma outra Nayana que é um pouco mais rancorosa, mais raivosa, mais mandona, que eu vou precisar lidar com ela em um outro momento. Vai ter, eu preciso olhar para as minhas todas as versões e escolher qual que eu quero luz, qual que eu quero alimentar. E esse processo, ele aconteceu de fato, gente, esse ano foi uma loucura. Estamos todos medicados, estamos todos bem, com a terapia em dia, mas dito isso, né, quais são as minhas metas então, né, Nai? Quais são as suas metas para 2026? Eu continuo com a mesma ideia de meta de 2025 quando eu fiz, que foi, não ter metas. Eu não fiz novas metas e não farei novas metas para 2026. A minha meta para 2026, né, meio contraditório pareceu isso, né, eu não fiz meta, mas a minha meta, vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Uma das coisas que eu coloquei para 2026 é me aprimorar, me aprimorar naquilo
que eu fiz em 2025. Eu continuei indo na academia, que era o que eu tinha começado em 2025, eu continuei com os meus suplementos, eu continuei lendo cartas, então eu consegui, por mais que foi essa montanha russa que foi 2025, eu consegui manter algumas coisas ali que eu entendo que, se com tanto caos e com tudo que aconteceu, eu ainda me esforcei para que essas coisas se mantivessem aqui, é porque eu realmente gosto dessas coisas. Então essas coisas merecem ser aprimoradas. Deu para entender? Vamos lá. O meu ano de 2025, gente, ele foi muito caos mesmo, assim, e eu não tô falando aqui para comover, nada disso, é porque foi muito doloroso. Mas também teve muita coisa boa, a gente vai chegar lá, mas foi um ano de loucura, um ano de que realmente eu precisei entrar com medicamentos antidepressivos, eu realmente precisei ir para psiquiatra, eu realmente precisei cuidar mais de mim, da minha mente, do meu corpo, da minha espiritualidade, no momento que eu mais queria agir, fazer e acontecer, foi o momento que eu realmente fui colocada assim, ó, não vai não. Ah, mas não vai? Não tem como você fazer esse agir com tudo isso daqui que tá aqui. Então essa reforma íntima, essas dores, essas coisas todas que foram, elas precisaram ser trabalhadas, e fazendo valer 2025, que foi um ano de Xangô, realmente foi justo eu ter passado por isso divinamente para o meu processo evolutivo. Eu vi um vídeo uma vez, eu vou procurar esse vídeo, eu não sei, eu vi só um corte na internet. Acho que foi até alguma amiga minha que me mandou. Ai, gente, eu não lembro, me perdoe. De que todo caos, todo o seu processo de caos é divino. A primeira vez que eu vi esse vídeo, eu falei assim: ah, vai tomar no cu, cara. Porra! Vamos romantizar essa. Agora! Não vamos romantizar. E eu fiquei tão incomodada com aquela frase, que eu falei assim: calma aí, por que que isso aqui me incomodou tanto? Por que que ela me pegou aqui? Aí eu fui, toda vez que aparecia aquele vídeo eu olhava, e eu ficava pensando, eu falei assim: "Cara, mas tem que ter, por que que o caos é divino?". E gente, é uma resposta que estava tão óbvia pra mim, porque imagina uma faxina de uma casa. Agora, final de ano, eu não sei se você é essa pessoa, mas eu sou essa pessoa. Eu já falei, ó, eu vou semana que vem, galera. Ah, não. Eu vou dar um faxinão nessa casa, parede, janela, porta, chão, tudo, passar um anil, um bom banho de erva nessa casa, uma lavanda, defumar, que é pra limpar energeticamente o meu campo. Mas imagina essa faxina. Imagina essa faxina. Você tira tudo do lugar, você lava tudo, limpa tudo, aquele pó, que aquela novelo de pó parecendo faroeste que tá atrás do armário aí que você não arrasta o ano inteiro do teu guarda-roupa. Então você vai guardando, aí você faz aquela, eu não sei vocês, mas eu sou essa pessoa, né? Eu realmente faço a limpa no guarda-roupa, armários e utensílios de casa, faço aquele catadão para atacar, para doar, para atacar, para doar para as pessoas, para renovar, para atacar essa energia para fora, para que entre novas energias, liberando espaço para o novo. Eu acredito muito nisso. Mas quando você imagina essa faxina, você imagina uma casa um pouquinho no caos? É cadeira em cima da mesa, é coisa em cima do sofá, você vai levantando tudo para tirar pó, para arrastar, para passar o aspirador, para passar pano? Isso não é um caos? Mas é um caos que vai te levar a uma organização. É um caos que vai te levar à melhor sensação da sua vida, quando você termina de limpar a casa, que tá aquela roupa de cama cheirosinha, aquele cheirinho de Downy, a casa limpinha, você vai tomar seu banho premium. Eu já falei de um episódio, eu falei um episódio disso aqui, tem até um meme disso no Instagram. Aquele banho premium, você acende aquele incensinho, come aquela comidinha conf, pra mim sempre é a pizza. A pizza seguida de um chocolatinho, puta que Brasil! Nesse dia
É o dia que você fala: "Zerei minha vida". Só que, meu Deus, de manhã parecia que essa casa aí estava de perna para o ar, e o som ligado ali no piseiro para vocês se animando na casa. Eu gosto de rock, né, gente, mas meu marido ouve um piseiro, então é um mix entre os Slipknot e Barões da Pisadinha durante a faxina, que você fica tipo: "Caralho, tem que ir rápido, não vai dar tempo, deixa eu fazer isso aqui", e pá-pá-pá-pá-pá-pá. Eu vejo caos hoje, eu vejo caos, eu vejo despertar espiritual e faz todo sentido com o vídeo que eu vi da moça que fala: "Todo o seu caos, ele todo caos é espiritual, sim. Todo caos é divino, justamente porque ele é espiritual, e ele vai te levar num ponto de melhora desde que você se permita caminhar para este ponto de melhora". Então, assim, eu consegui entender que de fato sim, pode haver pode haver, eh, sanidade mental, pode haver discernimento no meio do caos, e que eu consiga passar por eles de uma forma muito mais branda, muito menos dolorosa do que foi esse ano de 2025, porque assim, gente, foi muito pesado. Foi muito pesado. E aí estudando, eu vi um vídeo da acho que foi da Lúcia Helena Galvão, eu gosto muito dela, que ela fala assim, "O meu desejo é cair e levantar tão rápido que até eu mesma duvide se eu cair". Imagina, o meu desejo é levantar tão rápido, fala: "Caraca, será que eu caí aqui? Será que viajei, foi um déjà vu?". Sabe? E isso para mim tem muito relação com isso. Quantas vezes eu vou repetir as mesmas dores, os mesmos problemas, os mesmos comportamentos? Eu vou bater aqui e demorar para levantar, e chorar, e reclamar e tudo mais. Então, esse é o meu desejo para 2026, assim, que eu consiga levantar tão rápido que até eu mesma duvide, que eu caí. E isso para mim está totalmente, totalmente relacionado a eu só vou conseguir fazer isso aprimorando as coisas que já estão acontecendo. Então, por exemplo, vamos pôr como meta, mas eu acho que é mais fácil de entender, né, como meta, mas eu já vou há 1 ano para academia. Então eu quero aprimorar isso em 2026. Então eu quero ir mais para academia, escorregar menos na minha dieta, eu quero melhorar a qualidade, talvez, dos suplementos que eu tenho tomado. Eu já faço leitura, né, eu já sou cartomante, eu faço leitura de cartas, né, com baralho cigano, inclusive, se você quiser agendar comigo, vai ser um prazer te atender, viu. Eu vou deixar aqui embaixo como você faz, pra agendar uma consulta comigo, só que eu faço com baralho cigano. Eu já comecei o curso de tarô e que eu coloquei para 2026? Que eu quero aprimorar as minhas leituras, porque o baralho cigano, gente, o baralho cigano ele é assim, quem me conhece ele sabe que ele é literalmente a minha cara, porque uma vez uma pessoa falou assim pra mim: "Nossa, Nai, você tem uma cara tão paciente, você parece ser tão doce". E gente, eu ainda tenho pontos a melhorar nisso daí, viu. Às vezes eu sou uma cavala, mas é sem querer. Por isso que eu falei que eu tenho pontos a melhorar aí, eu já sei, eu já tô sabendo, e olha o ponto de aprimoramento aí em 2026, entendeu? É esse trabalho de sombra. Quando a gente passa a olhar com um pouco mais de maturidade, começa a olhar com um pouco de mais consciência para isso mesmo, vai ficando menos doloroso. Não precisa. O despertar espiritual, a expansão de consciência, eu acredito, né, que ela não precisa ser tão dolorosa como é normalmente. É por isso que eu tenho amado gravar o podcast e o vídeo aqui para o podcast, o canal aqui para vocês, para que traga de fato essa para que alivie esse processo de vocês. Não precisa ser tão pesado. Já tem gente que tá vindo antes, abrindo um caminho, tomando no lombo, sabe um negócio desse? É isso. Para facilitar um pouco mais esse processo. Por quê? Então, eu quero me aprofundar, melhor nas cartas, trazer consultas mais profundas, trazer muito mais esse lance da filosofia e da história, porque eu gosto muito de filosofia e de história. Inclusive, no passado, era até um desejo
fazer curso de me formar em história. Eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de viagens, e na minha cabeça, um tempo atrás, eu fazendo história ia ser o quê? Perfeito, porque eu viajar para os lugares, conhecendo a história do lugar, isso que eu move o meu coração. Então, para 2026, eu quero me aprofundar no tarô, na história do tarô, na origem do tarô pelo mundo e trazer isso para minha vida. E isso são coisas que, mesmo aos trancos e barrancos, em 2025, eu fiz questão ali de manter como eu conseguia, respeitando ali meu tempo. E fica também, né, para você o convite de você olhar para isso aí agora, o que que foi em 2025, com todas as dificuldades que você viveu, que você passou nesse ano, que só você sabe a luta que é ser você. Eu assisti um filme esses dias na Netflix, acho que é Jay Kelly, que ele fala como é difícil ser você, como é difícil ser nós mesmos. Então você sabe essa dificuldade que é ser você pelo que você está passando, mas ainda assim, diante de tudo isso que você passou, quais foram aquelas coisas que você fez questão de manter, que mesmo com dificuldade você foi e se esforçou? Isso, você vai olhar agora e vai ver realmente que isso aqui eu realmente gosto, isso aqui me machuquei à toa, isso aqui tira, isso faz parte da reforma das promessas do ano novo. Eu já tô contando que você vai fazer isso, eu tô falando só das partes boas, tá? O que você vai manter nesse ano, e para mim faz todo sentido isso, a academia, é, o tarô. Eu tive, gente, e isso eu vou falar para vocês assim, seguramente. Eu quero continuar. Eu coloquei para 2026, eu acho que talvez essa seja a maior das metas, porque eu sempre fui uma pessoa muito sociável. Eu sempre conversei com todo mundo, brinquei com todo mundo, gargalhei para todo mundo, dei o melhor de mim para todo mundo, e muitas vezes não deu muito bom isso. Então, o que que aconteceu? Eu me retraí, eu me fechei de uma forma para não ser mais magoada, para não ser mais ferida, para não ser mais traída pelas minhas por amizades, que eu me fechei tanto que eu deixei de viver mesmo, gente, de viver, de sair mais. Só para vocês terem noção, em 2025, eu acho que eu saí umas 5 vezes esse ano, né? Então, assim, para pessoa que saía na quarta-feira e voltava no domingo de um rolê, conversando com todo mundo, linda, plena, atenta, papá, eu sempre. Sabe aqueles memes que a gente vê na internet de moods de pessoas diferentes tomando café? Uma ainda tá fazendo download, toda de preto ali, fazendo download da alma, não conversa com ninguém. Eu sou literalmente a pessoa que já levanta cantando, batendo palma, ligando a música, conversando com o passarinho, brincando com o cachorro. Eu sempre fui essa pessoa muito animada, muito enérgica, muito sociável, muito tudo. E o que que aconteceu que eu me fechei tanto, me fechei tanto, me fechei tanto, que eu me isolei do mundo a ponto de eu não ficar no aniversário da minha melhor amiga, olha só, olha só. E eu demorei um tempo depois, isso foi em julho, lá para setembro, outubro, que eu falei: "Caraca, vou ter que corrigir isso aqui rapidinho". Eu não fiquei Eu não fiquei na festa de aniversário da minha melhor amiga, porque eu cheguei a ter fobia de interagir com as pessoas. Eram pessoas desconhecidas? Não. Eram as minhas amigas? Sim. Eram os familiares da minha melhor amiga? Sim. Eu conheço todos? Sim. Eu adoro todos, todos me tratam muito bem? Sim. E eu cheguei a ter fobia destas pessoas. Então, eu acho não, acredito que essa é a minha única meta real, assim, que é voltar a viver, que é voltar a ver as minhas amigas que eu morro de saudade e, gente, talvez elas nem saibam disso, estejam descobrindo isso aqui agora, amiga, se vocês estiverem vendo, eu estava com medo de me mostrar até para as minhas amigas. Então, essa é uma meta mesmo que eu quero fazer em 2026, que é me pôr mais no mundo. E essa provocação partiu da minha terapeuta, quando ela falou assim para mim, falou assim: "Nai, será que não tá na hora
de você se pôr na sua vida? Aí eu: "Ah, não sei o quê, não sei o quê", de novo, outra sessão de novo. E aí eu fui estudar isso, e aí realmente faltava eu, na minha própria vida. Faltava a mim mesma. E é claro que faltava. Eu estava carregando um monte de coisa que eu não queria olhar, um monte de coisa ruim que eu não queria olhar, um monte de coisa boa também que eu não queria olhar, porque eu estava protegida num escudo de que: "Ai, não vou me ferir, não vou me magoar, não vou, não vou, não vou, não vou", que é ilusório, porque tudo que acontece nessa terra são experiências, são lições, são aprendizados, mas eu estava tão ferida dentro de mim, com tudo que tinha acontecido, que eu não conseguia olhar para isso, né. Eu não conseguia ver isso. Então, eu quero para 2026, eu quero só aprimorar as coisas que eu comecei a construir esse ano, assim, sabe. Porque agora já é uma outra versão da Nayana que tá fazendo. Agora é uma outra consciência, e essa foi a coisa mais maluca que eu tive que lidar com esse ano, é você ser outra pessoa, esse processo de ser outra pessoa, de você saber que a sua cabeça está mudando, que as suas ideias, sentimentos, conceitos, que você está transformando todos eles e está dentro de você como espectadora de si mesmo, olhando tudo isso, é muito maluco. Tem que ter muito discernimento. Então, uma das coisas também que eu coloquei foi que eu quero falar melhor e mais com vocês, porque eu sempre tive esse receio de expor as minhas ideias ou de me expor, porque eu sempre fui muito diferente de todo mundo, sempre. Desde os meus 15 anos eu pinto o cabelo, eu já tive o cabelo de todas as cores que vocês possam imaginar. É a primeira vez, gente, sem brincadeira, nos 18 anos que eu tô com cabelo natural assim, ó, dá pra ver certinho onde é que tá com tinta, onde é que não tá, porque eu não lembrava como era meu cabelo, Brasil. Então, assim, você imagina naquela época, oh meu Deus, você imagina 10, 15, 20 anos atrás, uma pessoa que chegar no lugar com cabelo laranja, cheio de piercing na cara, eu tinha muito mais piercing do que eu tenho hoje, uma você você não ia conseguir passar muito desapercebido de mim, é isso. Você ia me ver, você querendo me ver ou você não querendo me ver. E olha só, como é que eu tinha uma presença, um negócio em ser vista, mesmo por dentro, aquele negócio rolando, eu já era vista, eu já tinha um estilo, uns cabelos, que já era completamente diferente. Eu sou uma pessoa que eu tô com uma blusa preta, uma calça laranja, um tênis amarelo, uma blusa roxa, porque eu gosto de cores. Inconscientemente, eu já queria ser Miss Brasil, porque senão eu colocava ali um pretinho básico, né, prendia o meu cabelo, um all starzinho, passava ali, ó, batida. Não! E por que que hoje acontece isso que eu não quero ver, que eu não quero aparecer, sabe? Então, quando você vai fazendo esse trabalho de sombras e do despertar espiritual, do autoconhecimento, vão se linkou, gente. É um desenrolar imperfeito, é um desenrolar imperfeito de tudo que eu desejei no final do ano passado, que eu falei: "Pô, eu tenho", e realmente era a minha meta, era continuar com aquelas coisas, e eu queria me amar mais, me sentir mais bonita, entender meu cabelo, entender meu estilo e tal, 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 porque eu já estava no tipo naquela: "Ai meu Deus, quem sou eu? Pra onde vou? Qual que é a minha missão?". E o que me ajudou pra caramba foi muito esse processo de despertar, de autoconhecimento, das terapias holísticas que eu fiz em paralelo, depois eu vou trazer isso aqui para vocês, mas de olhar para mim com outro ângulo de mim mesma. E o que me ajudou bastante foi olhar para assim: "Pô, o que que é", que eu falei para vocês, o que mesmo com todas as dificuldades eu garrei e continuei fazendo, porque me dava um alívio, por exemplo, pintar o cabelo. Pintar o cabelo. Todo ano eu tinha 2, 3 cores, porque eu amava retocar, amo, 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 amo pintar o meu cabelo, amo retocar o meu cabelo, amo testar as cores mais diferentes. Eu amo isso daqui. Há 15, 20 anos eu faço isso, eu acho que eu faço isso realmente porque eu gosto, então vamos manter isso daqui. E isso entra no aprimorar das coisas, que eu quero aprimorar o quê? O canal, eu quero aprimorar o podcast,
Então, para eu aprimorar isso, eu preciso aprimorar o quê? Mais minha fala? Ler mais para expandir mais vocabulário? São coisas que eu já faço. São coisas que eu já faço. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar e todo dia, quase o dia inteiro, eu tô estudando uma coisinha, jogando um negócio, eu quero saber o porquê de tudo, da onde, até hoje. Então eu posso pôr uma outra consciência, um outro objetivo aqui nesse estudo. Eu sou uma pessoa que gosta de ler, eu tenho tô sempre rodeada de livro, vira e mexe tem um livro novo, alguma coisa perto de mim. Então, o que que eu posso direcionar mais e melhor essa leitura? Se ano passado eu não me reconhecia, eu não me valorizava, eu não me amava, este ano eu já aprendi essa lição, então esse ano de 2026, eu quero estar um nojo, eu quero estar me amando muito mais, me valorizando mais ainda, me reconhecendo como a rainha Priscila do deserto, porque é o que eu sou na minha cabeça, eu já sou. Porque quando você vai fazendo esses links, quando eu fui fazendo esses links, na verdade, quando eu fui fazendo esses links do que eu gosto, do que é lá, eu fui vendo, gente, que isso aqui sempre fui eu. Não importa a fase que eu passei, não importa o momento que eu vivi, não importa o negócio que eu, sabe? Isso aqui sempre esteve presente. O estudo, a leitura, as brincadeiras, as risadas, as roupas extravagantes, os cabelos coloridos, isso sempre fez parte de mim. Então, sim, agora eu tenho a consciência disso, agora eu quero aprimorar isso. Ah, mas não sei o que, não sei o que lá que fulano vai falar. Ah, mas não sei o que não sei o que lá, o que que vão pensar. Ah, que não sei o que não sei. Shhh! Não me interessa. De novo, negrito, caps lock. Não me interessa, porque a a a história que eu carrego, o que eu vivi até aqui, tudo que eu já passei, aonde eu quero chegar, isso aqui é tudo distração. Olha os seus 7 flechas falando aí, pro buraco que a minha pombogira me levou, você acha mesmo que eu vou ter tempo de ficar olhando pra isso aqui? Ah não, galera, ah não. Eu já falei pra vocês, no outro vídeo, eu falei das vozinhas, e parece que eu sou maluca, né, mas quando vem essa vozinha, talvez eu seja mesmo. Então, quando vem essa vozinha: "Ai, ah, querida, ninguém te chamou", sabe assim? Ninguém te chamou. Então, eu acho não, a minha maior meta para 2026 é aterrar, mas não é aterrar do contexto espiritual, porque às vezes a gente fica muito aqui, né, na espiritualidade, na mente, na espiritualidade, na mente, na espiritualidade, na mente. Eu sei, eu estive lá. Eu sei. "Ai, porque não pode. Ai, porque é pecado. Ai, porque é pobre". Não, Brasil, não. Não, não. Então beleza, se eu tenho esse contexto todo mental aqui, que olha, a mente do ansioso, a mente da pessoa com depressão, as mentes pensantes que não param um minuto, a gente tem uma bagagem aqui, mental. Porque nós já imaginamos todos os cenários possíveis e imagináveis, poderosos, luxuosos, até os piores. A gente já imaginou. Vai acontecer? Não, não vai. 98% disso aqui não vai acontecer. Mas a gente já olhou, já sentiu, já pensou, já sofreu, já vibrou, criou 45 episódios diferentes para aquele negócio. Então, bagagem mental a gente tem. Bagagem espiritual Bagagem espiritual é uma coisa que eu tenho entendido cada vez mais para mim na minha vida, que faz necessidade, que faz parte. Eu me sinto desconexa quando eu não tenho convívio com a minha espiritualidade, quando eu tô muito tempo sem os meus guias. Esses últimos dias eu falei para minha mãe de santo, eu falei assim: "Ah, eles estão muito longe, eu não tô ouvindo não sei o quê". Aí desliguei com ela, passou, sei lá, 20 dias, espera aí, eles estão longe mesmo? Ou eu que não estou me comunicando direito? Então, afinar, esse lance de afinar com a espiritualidade é uma coisa que preenche muito o meu ser. Eu nunca esqueço, a- acho que foi a segunda vez que eu fui no terreiro, que eu pisei num terreiro na minha vida, que eu falei assim, calma aí, aqui a gente pode cantar alto, aqui a gente pode bater palma muito alto. Eu fui numa festa de Exu-Mirim, Brasil. Então, assim, a gente pode estar tocando um caos organizado, eu tô no meu lugar.
E auto gente, aquilo preencheu o meu ser com uma certeza, com amor. Eu tenho amigos mais antigos que me zoam até hoje, porque eu neguei muito a espiritualidade, gente. Esta Nayana, falando aqui para vocês hoje, eh, sobre espiritualidade, despertar da consciência. Cara, eu debochava das pessoas que faziam isso. Não, vamos, ó, ai, pagando a língua, ela tá, Deus, ela tá pagando a língua. E eu tô mesmo. E eu tô mesmo, porque, gente, eu era uma pessoa, assim, preconceituosa, medrosa. Então eu neguei muito a minha espiritualidade, e isso vem também com outros episódios para falar o quanto eu também já tô vira tarraqueta. E a comunicação é uma das coisas que a espiritualidade sempre vem me alertando, sempre vem me falando. Eu tenho descoberto um amor muito gostosinho por isso, mas assim, eh, a minha principal meta é aprimorar aquelas primeiras ideias, aqueles primeiros conceitos que eu tive lá, no começo de 2025, contudo, com esta montanha-russa que eu vivi este ano, é aprimorar para em 2026, para que eu realmente seja a minha melhor versão. As pessoas, romantizam muito por aí você se tornar a sua melhor versão, aí tem alguns radicalizam sobre a gente entrar no modo caverna, fazer isso, fazer aquilo, e pode funcionar para as pessoas, e algumas pessoas funciona, mas se você não encontra um propósito para aquilo, isso não se sustenta. Não adianta me trancar igual, né, no modo caverna, eu vou me trancar lá 3 meses, só estudar e trabalhar, porque para mim não vai funcionar, porque é o que eu vim fazendo a minha vida inteira, que foi só estudar e trabalhar. Então eu sou uma pessoa que, gente, eu preciso ter outros estímulos, outras coisas, sabe, então isso não funciona. Então esse me aprimorar e me tornar a minha melhor versão é a minha principal meta e meu principal objetivo, né. O que que eu preciso mudar em mim para estar um pouco mais perto daquela minha Porsche Cayenne GT Turbo do ano? O que que eu posso fazer agora que vai me deixar mais perto de ser aquela comunicadora que eu prestigio, que eu admiro? O que que eu posso fazer agora para aprimorar meu shape? Pô, tá parecendo um negocinho, tá parecendo um tanquinho, um ombrinho, mas eu quero que apareça um ombrão, eu quero que apareça um tancão. O que que eu tenho que aprimorar? O que que eu tenho que melhorar para que isso apareça? Para que isso se materialize, para que isso se concretize. Eu vou precisar ter, um propósito por trás disso, porque senão eu não vou me motivar a ir para academia todo dia, eu não vou me motivar a fazer dieta, eu não vou me motivar a estudar, eu não vou me motivar, porque não se sustenta, porque tem que ter uma base por trás disso. E no meu caso, gente, nos outros episódios eu contei isso para vocês, no meu caso, essa motivação e esse propósito sou eu mesma. Eu mesma sou essa motivação. Porque por muitos anos da minha vida, eu fui moldada pela sociedade, eu fui moldada por pensamentos, porque era o que tinha, era o que dava, era o que eu precisava fazer. Não tinha nenhuma perspectiva de: "Ah, eu vou escolher ser youtuber, eu vou escolher trabalhar com redes sociais num geral", porque isso era um devaneio, isso era uma loucura, isso não dava futuro, isso não dá futuro pra ninguém, música, arte não dá futuro pra ninguém. Sabe um lance assim? Então, em 2026 eu quero me permitir viver, me permitir ter as experiências, me permitir saber o que eu gosto e o que eu não gosto, vivendo, experienciando, colocando aqui, ó, minha carinha tapa nas redes sociais, para ver como que é, como que vai acontecer. Eu posso amar, como eu também posso muito odiar, mas eu só vou saber isso fazendo. Né. Então em 2026 eu quero realmente fazer mais das coisas que eu penso, fazer mais das coisas que eu acredito, fazer mais as coisas que movem o meu coração, independente da opinião do fulano, do ciclano e do beltrano. E é isso que eu quero trazer aqui para você hoje. Tenta, fazer uma retrospectiva 2025 e é realmente
fazer uma retrospectiva desse seu 2025 e falar: "Pô, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, isso aqui me machucou, isso aqui não me machucou, isso aqui, pô, eu sei que tá me fazendo mal, eu vou ter que parar", ou "Putz, isso aqui se eu não começar, eu vou continuar me fazendo mal". E quando você faz essa retrospectiva e você põe tudo ali, automaticamente você já vai ter as suas metas mais do que as pessoas superficialmente fazem, né. São poucas as pessoas que de fato colocam uma meta e realmente vão atrás daquilo. E eu falo, me incluindo 100%, porque quantas metas eu já fiz. Foi uma surpresa quando eu olhei e falei assim: "Caraca, eu realmente continuei aqui com uma coisa que eu me propus. É a primeira vez que eu estou fazendo uma meta e olha só, é a primeira vez que eu estou fazendo uma meta num ano que eu me propus a não pôr metas, que foi o ano de 2025. Ora, ora. Quando eu soltei, quando eu desapeguei, quando eu entreguei para o universo, falei: "Ah, vou fazer o que dá, do jeito que dá". O ano foi se fazendo valer mais ainda, falou assim: "Você vai fazer só o que dá mesmo, mas também é só o que a gente está querendo". Então, então é isso, gente, que eu tenho para falar para vocês, viu. 2025 foi um ano muito maluco, foi um ano muito doido, mas foi um ano muito bom, foi um ano muito bom. Foi um caos que me levou a uma tem me levado a uma organização, financeira, emocional, mental, social, eh, que tem me cutucado para que eu seja a minha maior versão, melhor versão. E se você tá aí num momento que você se vê perdido, que você se vê sem direção, que você não tem propósito, eu fiz isso e funcionou para mim, né. Você olhar para aquela pessoa que você quer ser e o que está acontecendo agora e ajusta isso daqui, né. Tem que ajustar, a gente tem que olhar sempre para nossa rota, né. Mas 2025, gente, não é de todo ruim. Antes de eu contar da Vitorinha desse ano, deixa eu falar para vocês que, eu tive e assim, eu acho não, o que me fez realmente conseguir passar por esse segurar que é essa barra que é passar por 2025 que foi um combo de 2, 3 coisas, assim, real. Eu tive uma rede de apoio incrível. Eu tive uma rede de apoio maravilhosa. Meu marido, as minhas amigas, a minha família, a minha terapeuta, eu tive, e só por isso eu já sei que eu sou um ser humano privilegiadíssimo, porque, gente, eu só entendi real como faz o que é uma rede de apoio, quando a minha melhor amiga, a minha tia, a minha terapeuta falou assim: "Olha aqui, estamos passando por isso, isso, vamos resolver assim, você não tá sozinha, ninguém solta a mão de ninguém", mas é ninguém solta a mão de ninguém mesmo. Foi do começo ao fim ali, então eu fui muito amparada. Eu fui amparada e sou amparada espiritualmente todos os dias da minha vida. E eu desejo para o seu 2026 que você tenha essa rede de apoio. E se você não tem essa rede de apoio, é o que eu te falei, que em 2025 fez total diferença para mim, que o meu maior propósito era levantar a minha bolinha. Meu maior propósito era eu conseguir ser eu mesma, independente de rótulos, de crenças de qualquer outra pessoa. Então, antes de colocar, metas para fora, eu coloquei metas para dentro, assim, sabe. E 2025 funcionou, e é o que eu vou continuar fazendo agora em 2026. Eu quero aprimorar tudo isso que foi me mostrado, que foi revelado, porque muitas coisas foram deixadas para trás, muitas coisas foram deixadas para trás, que precisavam ser deixadas para trás, para que a minha melhor versão pudesse vir de acordo com a consciência que eu tenho. Então, assim, eu sei que pode estar difícil, eu sei que pode estar complicado, eu sei que você se sente sozinha, mas sozinho, mas você não está, não está. Isso são coisas,
que muitas vezes a nossa cabeça conta pra gente e por um descuido, por um deslize, a gente acaba se identificando com esse pensamento, mas se você conseguir sair dessa posição, olhar por outro prisma, você vai perceber realmente que você não está sozinha, e mesmo sozinho, e mesmo que você esteja sozinho nessa dimensão, você é um ser divino, você é a centelha divina, você tem uma egrégora que te acompanha com um único objetivo, que é fazer você crescer, evoluir, ser a sua melhor versão, mais do que eles foram antes. Então, nos momentos que eu me senti mais desmotivada, despropositada, eu sempre tentei me colocar como propósito principal. Qual que é o meu propósito hoje? Hoje é só levantar e conseguir só levantar. Hoje o meu propósito é ser produtiva, eu quero levantar, quero ir pra academia, quero gravar, e eu comecei a viver o momento presente, aquele dia de cada vez. Então, se você ainda não consegue, porque muitas vezes a gente não vai conseguir olhar para o propósito lá na frente 100% concluído, bonito e lindo, porque a gente está tão ferido com tantas coisas que a gente tem que voltar e olhar só para esse dia aqui. O que eu consigo ser melhor para mim mesma hoje? O que eu consigo ser melhor para mim mesmo hoje? O que eu posso fazer de melhor por mim mesmo hoje? Não pelos outros. Igual eu falei para as minhas amigas, eu falei assim, pô, eu amo muito vocês, eu amo muito, muito, muito vocês. Mas eu tô num momento que eu tô tão confusa comigo mesma. Tem tanta coisa acontecendo comigo mesma que eu não tô conseguindo agora. Sabe, eu preciso desse tempo de mim comigo mesma para me regular, para me reorganizar, para entender que onde é que eu tô, para onde é que eu tô indo, que não, sabe, refazer essa rota e chegar lá onde eu quero. E chegar lá onde eu quero, pode ser financeiro, pode ser material, pode ser de carreira, mas pode ser só conseguir voltar a ser a Nayana alegre, feliz, comunicativa, de cabelo colorido, a minha melhor versão para minha rede de apoio que foi tão importante, que foi tão necessária, que sem essa minha rede de apoio, galera, olha, olha, entendeu? Então, para que eu também seja a minha melhor versão para vocês, eu preciso ser essa minha melhor versão para mim mesma, porque eu preciso entender o meu novo modus operandi. Eu preciso aceitar essa nova Nayana. Uma vez uma amiga minha me chamou de cantinho, um dia que tava de gira, a gente fez gira, ela falou assim, amiga, tá tudo bem? Eu falei assim: "Nossa, amiga, tá". Ela: "Tá tudo bem mesmo?" Eu falei assim: "Tá, é que eu acho que eu não sei mais interagir com o público, porque eu tô um pouco me controlando, me medindo, porque eu também não sei ser essa Nayana nova aqui com todo mundo, então eu tô só um pouquinho em alerta, assim, sabe, tipo, pô, não vamos gritar com ninguém, não vamos se descontrolar com ninguém, não vamos ser muito aberta, não vamos ser muito fechada, não vamos" para conseguir passar a melhor Nayana, que eu também estou encaixando aqui dentro, construindo para vocês. Então, esse foi o meu ano de 2025, que, gente, do jeitinho, olha, dá para entender o coringa um pouco, viu? Eu vou falar, não vou mentir, não vou ficar segurando isso aqui à toa sozinha. Dá para entender um pouquinho o coringa, viu? Ó, cara, tamo junto. Mas, gente, essa é. E também, eu estava ouvindo o episódio anterior e faz muito sentido muita coisa que eu coloquei, muita coisa eu consegui seguir, e é aprimorar. Agora, todas essas coisas que eu consegui manter em 2025, eu quero aprimorar agora para 2026. E fica o convite para você também se aprimorar. O que que você tem que realmente você quer carregar para esse próximo ano com você? O que que você não quer mais carregar? E se permita fazer essa esse esvaziar, né, como diz a vovó Maria Conga, se esvazia disso tudo para que você abra espaço, como nessa faxina, para que o novo entre, na sua vida. E claro que eu quero que você comente aqui embaixo para mim como é que foi esse 2025. Você fez metas? Você não fez? Como que vai ser seu 2026? Você vai fazer metas, não vai? Conta aqui para mim como você tem se sentido, o que que você tem feito. Vai ser um prazer. E eu leio todos os comentários mesmo, viu, galera? Eu tenho tem dado.
até o momento, tem dado para eu ler todos os comentários, viu? E é isso, meu povo. Eu desejo um excelente 2026 para vocês. Eu já descobri que vai ser um ano de número 1, vai ser regido pela roda da fortuna. Eu vi que o meu arcano pessoal já vai ser a justiça, ou seja, din-dinho vai obrar. Então é isso, meu povo. E dito isso, vamos ver a prova aqui, ó. Eu com a minha escola aqui para não esquecer que eu tenho que falar, porque vocês já perceberam que eu vou falando, né? Mas eu passei por tudo, passei por tudo. Ah, é isso. Vamos ver um conselho do baralho cigano, enquanto do que foi isso tudo. Vamos ver? Vamos pegar aqui para quem ficou até o finalzinho aqui comigo. Vamos tirar um conselho? Gente, meu Deus, olha isso! Ai, mesmo depois, ó, de todo o caos, toda a confusão, as nuvens e os lírios, né? Eu só consigo pensar naquela frase: todo caos é divino, né? É, depois das tempestades, sempre depois de uma tempestade, de um furacão, de uma confusão, de um despertar espiritual alucinante, sempre, ó, vai aparecer um solzinho depois, sempre vai vir a clareza, a confirmação da espiritualidade, a alegria, né? A motivação, a paz. A paz que a gente tanto almeja. Não é? Olha que sincrônico, não é lindo? Depois do caos, sempre vai vir a paz, a harmonia, o entendimento daquele caos, né? O entendimento daquele caos todo que se formou. O que que esse caos me traz de tranquilidade, de serenidade, de paz, porque eu já entendi, eu já integrei, né? Lindo isso. Eu amei. E vamos para a Vitorinha? Vamos para a Vitorinha da semana? A Vitorinha da semana, gente, na verdade, a Vitorinha de 2025, né? Sem sombra de dúvida, foi a minha perfeita, perfeita. Eu amo todos vocês, ó, rede de apoio. Sem vocês, eu realmente não teria conseguido passar por tudo que eu passei. E essa é a minha vitorinha do ano. Eu ter tomado consciência. Eu fiz ano passado, eu fiz um episódio falando disso, né, sobre ser querida. A minha vitorinha de 2025 foi a minha rede de apoio, que através deles eu entendi realmente que é uma delícia ser querida e eu adoro ser querida. Gratidão, viu? Muito obrigada por você ter me ouvido até aqui. Fala se faz sentido, tá bom? Um beijo. Ah, antes que eu me esqueça, vai ser uma delícia se você, claro, me seguir nas redes sociais, passar lá na minha loja no Ouro da Terra, que tem vários produtos místicos para elevar a nossa energia. Tem incenso 100% naturais, feitos pelas minhas próprias mães, viu? Da minha mão, eu ia falar, da minha mão direitinho para sua mão, para sua casa. Tem um kit lindo de intuição para você dar de presente nesse final de ano. E aí eu vou deixar tudo aqui embaixo nos comentários, o podcast, o YouTube, Instagram, vou deixar tudo para a gente já ir entrando nessa energia de confraternização universal, que para quem trabalha com a espiritualidade sempre é uma confraternização, não é mesmo? Então é isso. Muito obrigada por você ter me ouvido até aqui, viu? Um beijo. Tchau.